Bom, queridos irmãos, estamos com mais um culto, é o culto da família, onde nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para estarmos, dessa vez mais perto em oração, através da palavra do Senhor. E eu estarei trazendo uma mensagem, estarei falando sobre nova criatura, né? Nova criatura, eu já ouvi várias pregações sobre a nova criatura, porque é um tema fundamental, da palavra de Deus, né? Talvez seja o maior objetivo da vinda do Senhor Jesus Cristo estar ligado com este tema, nova criatura, né? Então, o que é isso, né? O que quer dizer nova criatura? Quando nós abrimos lá as nossas Bíblias, em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, este versículo, ele nos dá uma ideia assim, muito clara do que significa isso daí, nova criatura. Irmãos, eu vou estar trazendo aqui alguns versículos para vocês, durante a pregação. São versículos assim bem básicos, né? Que eu acho fundamental esse versículo. Todo irmão, todo crente, todo aquele que pertence à igreja, é de fundamental importância conhecer esses versículos, né? Então, vamos ler o que está em 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, nova criatura está bem relacionado, né, com estar ou não em Cristo Jesus. E o que eu acho incrível, nesse versículo, é que fala que as coisas velhas já passaram, né? Então, nova criatura está ligada em tudo novo. Eis que tudo se fez novo, né? Então, a partir do momento que você está buscando, Jesus Cristo, você está buscando a igreja, está buscando uma igreja, o que Deus quer fazer, com você é fazer de você, mudar tudo em você, sabe? Que você possa ser realmente uma nova criatura, as coisas fazerem tudo novo na sua vida, né? Então, esse versículo aí, ele deixa muito claro, sabe, irmãos? E tem aquele também que eu gosto muito de citar, eu cito muito nas minhas pregações, está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 22, que fala ali da diferença, que existe entre dois homens, um velho e um novo, né? Eu acho que é fundamental nós lermos também. Está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 22, nós vamos ler até o 25. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, né? Ele continua dizendo: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, logo depois ele vem, né? Você é um novo homem, então, porém, deixai a mentira, né? Então, porque se você é um novo homem, as coisas ligadas ao velho homem já não tem nada a ver mais com você, né? Por isso que ele sempre nos alerta: devemos nos revestir do novo homem, né? Segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então,
por que necessário é, né, que uma pessoa ela se torne aí um novo homem, né, uma nova criatura. Né? Deus não poderia fazer diferente, ou seja, ele não poderia trazer aqui para a gente, né, uma religião, né, que você necessariamente não houvesse nenhuma necessidade, né, de uma mudança a ponto de você se transformar aí em uma nova criatura. Né? Então, por quê? Então, por que é necessário essa questão aí do homem ele ser gerado, né, uma nova criatura? Né? Então, isso daí, irmão, é uma questão, eu gosto muito de falar sobre isso, é uma questão de compatibilidade, tá certo? Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele fez uma propiciação para toda a humanidade, independente de crença, né? Independente, Jesus fez propiciação até mesmo para aquele que não crê em Deus, para o ateu, o feiticeiro. Então, a propiciação ela foi feita a favor de todos. Né? E a palavra de Deus nos deixa muito claro também que a vontade dele é que todos todos chegam à salvação, todos estejam com ele. Então, porque Deus ele nos amou, sendo nós ainda miseráveis pecadores. Né? Jesus deixou muito claro que ele veio não foi para os justos, mas ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Né? Então, muitas passagens no Evangelho nos deixam claro que Deus ele se preocupou com o homem na condição de terrível pecador, né? Possível de praticar atos, né? Muitas das vezes que, quer dizer, tudo é possível acontecer neste mundo, né? Nada é novidade. Quando você olha aí no jornal as coisas que acontecem, né? A falta de amor, o filho já não ama mais o pai não ama mais os filhos, né? A gente tem visto cada absurdos, né, que tem acontecido no nosso tempo, né? O amor esfriando cada vez mais. Então o homem, ele no passado ele era dessa forma, ele era assim também, né? Tanto é que o Velho Testamento não dá muito testemunho, né, das coisas terríveis que aconteciam lá no Velho Testamento. Então Deus ele amou este homem e enviou seu filho. Que necessário foi Jesus morrer daquela forma tão brutal, né, terrível, para pagar, comprar, né, com aquele preço a salvação do homem, desse homem caído. Né? Então, Deus, ele ama a humanidade, ele quer, né, ele deseja, né, que o homem ele se salve. Deus quer, né, que o céu seja cada vez mais povoado. Né? Então, mas por isso que a palavra de Deus nos deixa muito claro que a pergunta que eu fiz, né? Por que é necessário ser uma nova criatura? Né? Então, vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos traz, né, todas as respostas aí de âmbito espiritual. Está na palavra de Deus. Né? Então, 1 Coríntios, no capítulo 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Né? O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual é o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Tá aí, irmãos. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, esses versículos, né, isso aí deixou muito claro, né, que é necessário que nós venhamos a trazer a semelhança de Jesus Cristo, que é o último Adão. Né? Então, a nova criatura é aquele que traz, né, que carrega, né, que traz a semelhança de Jesus Cristo, do último Adão. Tá certo? E lá ele fala que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Tá? Então, o velho homem, aquele que não for gerado nova criatura, ele não estará com Jesus. Porque ele trará a semelhança do primeiro Adão. Né? Então, não terá a semelhança de Jesus Cristo, que é o último Adão. Então, para que a pessoa ela possa parecer, trazer a semelhança de Jesus Cristo, necessário é que ela nasça de novo. É impossível um homem, com seu esforço ali, né, próprio, ele tentar, sem, de alguma forma, trazer as qualidades de Cristo, sem nascer como uma nova criatura. Né? Então, ser nova criatura, isso daí cabe a qualquer cidadão que genuinamente deseja, né, passar para a eternidade e ter a vida eterna. Né? Então, necessário que seja uma nova criatura. E quando fala lá no 50, no versículo 50, que nem a corrupção herdará a incorrupção, então isso daí nos revela, né? Porque somente a nova criatura herdará o reino de Deus. Né? A carne e o sangue não vai herdar o reino de Deus. A incorrupção, né, que vai herdar o reino de Deus. Então, por que somente nova criatura herdará o reino de Deus? Porque o reino de Deus é um local incorruptível. Né? Então, somente nova criatura, né, quando nós começamos a trazer a semelhança de Cristo, né, somente nesta condição que nós começamos a nos vestirmos de incorruptibilidade. Tá? Mas o que quer dizer isso, irmãos? Incorruptibilidade. Incorruptibilidade é quando você já começa tudo aquilo que está fora do Evangelho, tudo aquilo que está fora de Cristo, tudo que é ligado ao pecado, aquilo não te dá prazer nenhum, aquilo te incomoda. Tá certo? Então, você passa, fica mais difícil, é mais fácil você servir a Deus do que não servir a Deus. Quando você começa a se vestir de incorruptibilidade, o que acontece? Você começa a se transformar num cidadão celestial, porque lá não vai ter corrupção. Né? Lá não vai ter corrupção. Então, ou seja, quando você começa a se vestir de Cristo, né? Quando você começa a trazer a semelhança de Cristo, você está partindo para aquilo que nós conhecemos como incorruptibilidade. Tá certo? Por quê? Porque Deus ele é incorruptível. Tá certo? Então, Deus, não tem como Deus se corromper. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus não pode ser tentado pelo diabo, porque é impossível que Deus venha se corromper. Teve uma vez que eu até comentei, eu não me lembro se foi numa pregação, que Jesus Cristo, quando Jesus ele estava ali, que ele venceu todas as coisas, né, que ele venceu, o que levou ele a vencer, né, todas as coisas, venceu o pecado, a palavra de Deus fala que ele veio como homem, tudo foi tentado, mas sem pecado.
Então, tudo isso daí, irmãos, eu creio, tá, que era impossível de Jesus pecar. Né? Às vezes as pessoas falam, a teologia fala, né? A Deus, né? Mas ele poderia, porque ele veio como homem. Ele veio como homem na carne do pecado, mas só que o amor que estava em Jesus se tornasse assim, uma pessoa incorruptível, porque o amor que ele teve pela humanidade, por mais que ele sofreu, né, todas as afrontas possíveis, inclusive a dor, mas ele amou o mundo, sabe? O mundo que eu falo é o homem. Ele amou e ele morreu, ele pagou o preço, sabe? Porque não queria ver o homem perecer, né? Imagina, irmãos, uma mãe, né? Ela passa na calçada e vê o filho dela jogado ali na sarjeta, né? Como um mendigo, completamente drogado, né? O sofrimento dessa mãe, como que não é o coração, né, de um pai ver o seu filho embriagado, seu filho viciado em droga, né? Já imaginou a tristeza desse pai, sabe? Nós que temos filhos, nós entendemos bem, nós sabemos bem o que é amar um filho. Se nós, sendo maus, não é, temos esse sentimento de amor pelo filho, o que ele pôde fazer, ele fez, por mais que aquilo custou muita dor, né, no Senhor Jesus Cristo, mas ele era incorruptível, irmãos. É o que nós temos de trazer, nós temos de trazer essas marcas na nossa vida de incorruptibilidade. O pecado tem que ser algo para nos incomodar, né? Quando as pessoas elas falam assim, olha, servir a Deus não é fácil, é difícil servir a Deus. Eu estou indo na igreja, mas é muito difícil. Eu já vi muita gente falar isso, mas é difícil demais. Porque está faltando, irmãos, aquilo que está na nova criatura, que é a incorruptibilidade, né? Para aquele que começa a receber de Jesus Cristo, né? O que acontece? É mais fácil, fica mais fácil para ele ter uma vida em obediência, sabe? Do que ele desviar, né? É mais fácil. Ou seja, se ele bebia, um exemplo, tá? Ele tinha problema com bebida. Tá? Então, é muito. Ele não quer ver aquilo na frente dele de jeito nenhum mais. Né? Ele passa a ter repugnância por aquilo que ele fazia antes. Então, é muito mais fácil para ele manter fiel a Jesus, fiel ao Evangelho, do que querer voltar atrás. É muito mais fácil, né, dele ficar um final de semana na casa dele do que ele querer sair para um final de semana aí para a noite, né? Imagina você que serve a Jesus Cristo. Não é muito mais difícil para você, quer dizer, é impossível você querer no final de semana sair por aí, né, para praticar o pecado, do que você estar, né, ouvindo uma palavra de Deus, estar em comunhão com os irmãos, né? Então, por quê? Porque você é a questão da nova criatura. Né? As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Né? A mentira passa a te incomodar. Você passa, sabe, se algum dia você dá um pequeno deslize, assim, né, ligado a uma pequena mentirinha, aquilo te incomoda. Tá? Por quê? Você acabou cometendo um lapso, né, que
que passem a te incomodar, porque não foi fácil você cometer aquilo. É mais fácil você caminhar em fidelidade, porque a nova criatura ela está ligada com incorruptibilidade, né? Então, por que somente a nova criatura poderá herdar o reino de Deus, conforme nós lemos, né? Por quê? Por causa da questão da incorruptibilidade. Somente um homem ele pode passar a ser uma pessoa incorruptível, né? Quando ela se torna uma nova criatura. Tá certo? Sem isso, antes disso, irmãos, sem Cristo, não tem como, sabe? Ela vai continuar sempre com aqueles desejos que advêm da alma, né? Aqueles desejos pecaminosos e malignos, e é que leva aquilo, aquela corrupção toda para a eternidade, né? Então, no Romanos, no capítulo 1, versículo 23, fala, né, a respeito, acho que é interessante a gente ler esse versículo, que fala sobre a natureza do nosso Deus. Romanos 1, 23, que diz assim, ó. Tá aí, ó. E mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Isso daí, irmãos, uma passagem que o apóstolo Paulo aqui ele está questionando, né, a idolatria. As pessoas elas querem mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança, né, e passar a adorar as imagens de escultura. Então aqui ele deixou muito claro que Deus ele é incorruptível, né? Então tudo que está ligado à corrupção, sabe? Que nós observamos, inclusive no Velho Testamento, não tem nada a ver com Deus. Deus está fora disto, porque Deus ele não erra, não falha, ele é incorruptível, né? Então, irmãos, a diferença é esta, tá? É a incorruptibilidade. O que quer dizer ser... Uma outra passagem, né, que é interessante estarmos lendo, Hebreus 12, 14, né? Que o que quer dizer ser esta palavra incorruptibilidade? Está ligado com santidade, tá? Conforme Romanos, no capítulo, não, Hebreus 12, 14, né? Fala, segue a paz com todos, né? E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa incorruptibilidade, sabe, conforme nós lemos, né, que aquilo que é corruptível, a carne e o sangue não herdará o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção, porque a incorrupção é lá onde nós estaremos na glória, né? Sabe? E a santificação, ela está ligada com isso daí, né? Você, sendo uma nova criatura, você passará a ter as semelhanças de Cristo, né? Ou seja, o traje que você passa a vestir é um traje de incorruptibilidade, né? Ou seja, você não vai se corromper, não tem como. O incorruptível é aquele que não se corrompe de forma nenhuma. Nós estamos em construção, lembra-se disso, sendo trabalhado com esse propósito, né, da incorruptibilidade, para que aquilo que tem atrapalhado você de se aproximar, né, de Jesus, aquilo vai ficando para trás. Você está sendo gerado nova criatura. Você passou por um batismo, novo nascimento, tá certo? Mas você vai crescendo. Você vai crescendo através, que nós vamos ver mais adiante. Você batizou, tá certo? Nova criatura, uma criança que está ali, né? Que está ali crescendo. Quando Pedro fala, você tem que alimentar do leite para que com ele ir crescendo, né? Então,
isso é um trabalhar, um crescimento que você vai tendo na igreja, né? Que você vai tendo em Cristo, de uma nova criatura se transformar, né? De um novo nascimento, você for gerado no seu convívio com Deus em nova criatura e passar a ser irrepreensível, né? Conforme incorruptível, né? Conforme o Senhor vem nos trazer aqui nesta noite, né? Então, vamos ler agora 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, no capítulo 1, irmãos, que vai nos deixar bem claro essa questão, né? Desse trabalhar de Deus para que nós possamos, né, sermos aí contados entre os santos do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler do versículo até o 9. Diz assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e um probleminha aqui. Espera só um minutinho que já vai voltar. Vê se está voltando aí. Espera aí. Pronto. Glória a Deus. É 1 Pedro 1, do 3 em diante, que diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Nos gerou de novo, né? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, que herança, irmãos? Incorruptível. Então, a nossa herança ela é incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Então, aí nós começamos a entender, irmãos, que lá vai ser um local de pessoas, de novas criaturas, a semelhança de Cristo, incorruptíveis, né? Então, o mundo é o que é por causa da corrupção, tá certo? Eu não estou dizendo corrupção política, também é corrupção política, mas ainda a corrupção do ser humano. O ser humano ele se corrompe de uma forma muito fácil, né? Então vamos continuar, vamos ler até o versículo 9. E que diz assim, incorruptível, né? No 4, né? Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, né? Então, veja bem, aqui ó, o apóstolo nos deixa claro que está reservado para a gente algo incorruptível no céu. O que quer dizer isso? Uma vez estabelecido o reino celestial, irmãos, o local onde nós estaremos, é um local incorruptível, que é impossível que haja uma queda, né? Assim como houve a queda dos anjos, né, nas regiões acima aqui da Terra, transcendentes, né? Mas só que não, o lugar que está reservado para nós não é um lugar incorruptível, que não se pode murchar,
e é um lugar, irmão, incorruptível, né? E aqui ele nos alerta, ó, no 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra, glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não o havendo visto, a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, irmãos, esta passagem de Pedro deixa muito claro, né? O local é incorruptível. O trabalhar de Jesus, de Deus na nossa vida, está ligado com isso, irmão, de incorruptibilidade, né? E aqui o Pedro, ele passa para nós que não, que nós estamos em construção, né? Nós vamos passar, nós vamos padecer por algumas tentações, né? Aqui ele fala que, né? Ainda fala algumas não, ainda fala várias, né? Várias tentações. E que essa nossa fé ela sempre vai ser provada, né? Então por isso que é necessário conhecimento da, da palavra, né, irmãos? Então, veja bem, e a palavra de Deus, ela nos passa o seguinte, que esta questão, irmão, né, da incorruptibilidade é algo que nós devemos ter sempre em mente e nós devemos, de alguma forma, irmãos, nos esforçarmos para isso também, né? Então, tem aquela passagem na palavra que fala que a porta é estreita, né? E que muitos vão querer passar por ela e não poderão, né? Então, lá fala, Lucas, vamos ler Lucas no capítulo 13, no versículo 24, né? Essa palavra é necessária, irmão, que nós venhamos a crer nessa palavra, né? O primeiro passo é crer, né? Crer no que está escrito. Então, olha só, porfiais por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Né? Por que não vão poder entrar? Porque eles não foram encontrados incorruptíveis. Eles estavam cheios, com o coração cheio de corrupção, né? Com a alma cheia de pecado, de corrupção. Né? Tem um local que não tem como a pessoa estar ali e de alguma forma se corromper. Né? Então, porfiai por entrar, né? Essa palavra porfiai, eu anotei. Deixa eu ver qual que é o significado dessa palavra porfiai. O pastor Hélio já está olhando aí. Porfiai por entrar na porta estreita. Aí tá, parece na tradução aí está esforçai, né? Olha aí, pastor Hélio. E a tradução... Valdo, peraí. É o 675. Cadê? Não, é o G75. Mas peraí, qual é o versículo que tá? Lucas 13, 24. Aqui, ó, G75, tá, achei. Porfiai por entrar pela porta estreita. Em inglês está to struggle. Struggle é lutar, lutar. Né? Lutar. Isso. Também pode ser fight, né? Labor. Labor é trabalhar. 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 Né? Quer dizer, ou seja, né, irmãos, nós temos que lutar para entrar pela porta estreita. Né? Muitos vão querer passar por ela e não poderão. Por quê? Porque eles chegam na porta estreita, vão tentar passar de uma forma que não poderão. Por quê? Não está com um traje incorruptível, né? Que conforme eu trabalhar na nossa vida.
Romanos, no capítulo 2, versículos 6 a 8, ó. Diz assim, ó, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procura glória, honra e incorrupção. Né? O que quer dizer procurar incorrupção? Né? Procurar incorrupção é você não se conformar, sabe, com as suas misérias. Né? Você nunca pode dizer assim, eu sou assim mesmo, isso daí não tem como, eu não tem jeito para mim. Tá? Não. É você procurar glória, honra e incorrupção. Tá certo? Então, é necessário sim que nós venhamos a crer na palavra, sabe, irmãos? Porque assim está escrito. E é necessário o quê? Que nós confiamos na palavra, né? Porque Jesus ele nos garante esse trabalhar na nossa vida, sermos gerados novas criaturas, tá certo? Então, nós devemos lutar para isso. Tem aquela passagem na palavra que fala, né, que fala até a respeito de esporte, né, aqueles que batalham, né, eles correm atrás de uma coroa corruptível, né, uma glória, né, no esporte, um atletismo, por exemplo, né, ele quer chegar e quer ganhar a medalha de ouro, né, ele almeja aquela medalha de ouro, ele se prepara tanto para conseguir aquela medalha de ouro. Quando você ouve a entrevista daqueles atletas, né, que conseguem esse grande feito, né, de conseguir a medalha de ouro, vai ser uma história, né, de muito esforço, uma história de muita dedicação, né? Então, e eles vão atrás, né? Aí nessa passagem, né, que está em 1 Coríntios, fala que vai atrás o quê? De uma coroa corruptível. E nós estamos atrás de uma incorruptível. Né? Então, assim como a palavra de Deus fala, assim como existe este esforço, existe um certo esforço também da nossa parte. Tá certo? Né? É necessário sim, tá certo? Necessário, isso é algo que parte do homem, né? Essa busca, né? A busca de ler a palavra de Deus, né? Conhecer a palavra de Deus, né? Acompanhar os estudos, né, da palavra. A igreja de Interlagos, né, a igreja evangélica de Interlagos oferece estudos, né? Para estudos, então necessário sim, nós vamos acompanhar esses estudos, né? Vamos conhecer mais a palavra do Senhor, vamos debater mais sobre a palavra, sabe, irmãos? Vamos desempenharmos, né, cada vez mais naquilo que realmente é uma coroa incorruptível, né? Então, este esforço é necessário porque é bíblico, né? A palavra assim nos ensina, né? Então, o último tópico aqui que eu anotei, irmãos, é como conseguir essa incorruptibilidade, né? Como, então, nós vamos conseguir chegar a esse nível, né? Um homem, nós não, porque nós já, pelo menos a maioria de nós já somos batizados, já fomos gerados aí, nascendo de novo, né? Então, mas para que o homem ele consiga, né, essa incorruptibilidade, sabe, ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? Então, como então que nós podemos conseguir? Como que o homem, né, aquele homem que traz a semelhança do primeiro Adão, ele pode trazer a semelhança do último Adão, né? Sabe, irmãos, ele consegue sim, ele consegue através existem três aqui pontos, né,
que ele pode chegar a esse nível. O primeiro é através do batismo. Não é? Através do batismo, quando aquela passagem que todos nós conhecemos, que Nicodemos encontrou Jesus Cristo, e elogiando ao Senhor Jesus Cristo pelos feitos do Senhor, né? Aqueles feitos de amor do Senhor Jesus Cristo. Jesus ele falou que necessário é para o homem nascer de novo. Tá certo? Fala, necessário é nascer de novo. Aí Jesus Cristo ele fala o quê? Nascer da água e do Espírito. Entendeu? Então, esse nascer de novo. Né? A incorruptibilidade, ela começa através de um novo nascimento. E isso acontece através do batismo. Né? Glórias a Deus, nós temos irmãs aqui na igreja que já estão sedentas, né? Por esse batismo. Então, saiba você que nesse batismo, ali você vai nascer de novo. Né? Você vai sentir uma diferença muito grande na sua vida depois, né, do batismo. Né? Então, é necessário que o homem ele venha se tornar uma nova criatura, sabe? Não tem como. Tudo se faz novo, já começa pelo batismo. Aquele homem velho é sepultado nas águas do batismo. O que é sepultado nas águas? O que é sepultado nas águas é a alma. O corpo humano, ele é sepultado na terra. A alma é sepultada nas águas. Né? Então, a pessoa sai ali do batismo, o quê? Com uma alma ressurreta. Né? Ressurreta. Então, primeiro ponto, batismo. Para se tornar nova criatura, se faz necessário passar pelas águas. Como que vai passar pelas águas? Qualquer um pode passar pelas águas? Qualquer pode passar pelas águas, desde que arrependa dos pecados, né? E queira ser uma nova criatura, né? Então, necessário sim que haja arrependimento, né? É uma decisão individual intransferível, né? É uma decisão pessoal, tá certo? Tá? Passa pelas águas, sai dali, nova alma, né? Ressurreta, tá certo? Sai dali o quê? Novo nascimento. E precisa também o quê? O segundo, primeiro batismo, o segundo é Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que faz com que o homem ele se torna incorruptível. Naquela passagem, né, que está para deixar aí anotado, né? 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Né? Podemos ler rapidamente, tá, irmãos? Já estamos chegando no final. Né? Depois nós teremos aqui a celebração da ceia do Senhor. Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 9 e 11. Espírito Santo é que pega aquela nova criatura, aquele novo nascido, né? Aquele que nasceu de novo e que vai estar lavando, né? Por isso que o Espírito Santo é conhecido como uma água, tá certo? Não sabeis que é isso mesmo, tá certo? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? Irmãos, os injustos, porque os injustos eles são corruptíveis, tá certo? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Tudo isso é corrupção, né, irmãos? Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá aí, ó. Corrupção não herda o reino de Deus, né? E é o que alguns têm sido, é a solução. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados no nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então tá aí, segundo ponto para vir a incorruptibilidade na nossa vida, né? Primeiro, nascer de novo, através do batismo. Segundo, o trabalhar do Espírito Santo para nos lavar de tudo que é corruptibilidade. E o terceiro, irmãos, falei o primeiro, segundo, agora o terceiro. O terceiro, para a gente estar encerrando aqui a nossa pregação. Está em 1 Pedro, no capítulo 1.
Vamos ler, né? É autoexplicativo. Só a gente lendo, já eu não preciso falar mais nada, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz assim, ó. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Fechou. Então, irmãos, o terceiro ponto, que é? Chama-se Bíblia, né? Palavra de Deus. Onde está a palavra de Deus? Está na Bíblia, a palavra de Deus. Então, batismo, Espírito Santo e Bíblia, sabe? Então, é muito simples. Estar em Cristo, existe esta simplicidade, estarmos em Cristo. São versículos chaves que eu creio que todo crente, né, deve trazer no coração, né, esses versículos, e que se concretize, né, venha concluir, né, esse trabalhar da incorruptibilidade, né, do nosso ser, e sermos contados entre novas criaturas, sermos contados, eu sempre gosto de falar isso, sermos contados entre os santos do Senhor, né? E então, confie no Senhor, não se preocupe, né? Nas dificuldades que você tem. Pedro ali até deixou muito claro, sabe? Que ele faz esse trabalhar, né? Em meio às tentações, em meio às dificuldades, tá? Mas nós vamos crer, sabe? Jesus Cristo, se você olhar para trás, você vai ver o tanto de incorruptível, o tanto de algo corruptível que estava na sua vida, que já foi trabalhado pelo Espírito Santo, né? E a palavra de Deus fala que aquele que iniciou a obra, poderoso é para concluir até o final, né? Então, quero abençoar a vida de todos os irmãos, que nós possamos estar guardando esta mensagem no nosso coração, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a todos vocês. Amém.